Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando aí mais uma aula de Direito Empresarial, dessa vez de um jeito que não vinha sendo comum aí no nosso semestre, né? Os encontros sempre presenciais, essa semana excepcionalmente a gente precisou alterar a dinâmica e daí atendendo a uma solicitação da turma, acabei por gravar esse material, tá? Agora são 11 horas e 12 minutos da noite, 23 e 12, do dia 14 de maio de 2026. Muito provavelmente vocês vão assistir essa aula amanhã no período em que estaria reservado para a nossa aula ou depois, enfim. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, prosseguindo aqui o nosso conteúdo, estudo, né, do direito societário, vamos recapitular algumas premissas que a gente vem falando nos nossos últimos encontros. Tá? A lógica de se pensar, de se estabelecer uma perspectiva jurídica que normatize, que regulamente a existência das sociedades, é justamente viabilizar e fomentar uma prática que já acontecia na vida real, no sentido de pessoas se juntarem para assumir riscos em conjunto, para assumir também, dividir recompensas quando vierem, né? A questão dos lucros, das dívidas, né? E que isso já acontecia então na realidade prática e veio o direito empresarial para tentar então normatizar isso. A gente conversou já na aula anterior que um dos traços marcantes da sociedade é justamente viabilizar, né, de um ponto de vista abstrato, a existência de um novo ente jurídico, descolado da figura do sócio, pessoa física, descolado da figura do empresário, né? E sim uma nova pessoa essa jurídica, que vai ser dotada da personalidade jurídica. Né? O que significa dizer que alguém tem personalidade jurídica? Né? Significa dizer que esse alguém tem a capacidade geral de figurar em relações jurídicas, contraindo direitos e obrigações. Esse é o conceito doutrinário, técnico, do que seria a personalidade jurídica. Quando a gente pensa numa sociedade, nada mais é uma forma normativa de se regulamentar uma situação fática por meio da criação de uma ficção jurídica que é um ente personificado. Bom, a gente estabeleceu isso. A partir do conceito de personalidade jurídica, né, a gente pôde compreender três características elementares e consequenciais da aplicação desse conceito. O que significa então dizer que alguém tem personalidade jurídica, ou melhor, quais consequências advêm dessa afirmação? Primeiro, a possibilidade então de figurar em relações jurídicas. Segundo, uma autonomia patrimonial. Terceiro, um descolamento da figura do sócio, do indivíduo, da pessoa natural. A pessoa jurídica nasce para ter vida própria. Esse é o resumo, então, dessa parte introdutória da questão da sociedade. Além disso, na nossa última aula, a gente viu que podemos considerar essa questão da personalidade jurídica como uma benesse, como um benefício, como um privilégio conferido pelo legislador. E como todo e qualquer benefício, como todo e qualquer direito, ele precisa ser exercido dentro dos limites legais, sob pena de se incorrer em abuso de direito, abuso do exercício do direito. É justamente aí que entra a temática da desconsideração da personalidade jurídica, uma figura bastante tratada na esfera civil, no artigo 50 do Código Civil, mas também na esfera trabalhista, do consumidor e ambiental, né, quando estivermos diante de situação de insolvência, ou até mesmo de grupo econômico ou de fraude. Né? Então, essa é a recapitulação do que a gente falou na aula passada. Nos importa agora pensar e estruturar os grandes grupos societários, grandes grupos classificatórios societários. Né? Conversamos na nossa última aula que sim, o nosso Código Civil prevê a existência de dois formatos, dois tipos societários que recebem tratamento do Código Civil, mas que representam uma relação fática não personificada, ou seja, uma sociedade não personificada. São elas a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação.
Sociedade em comum nada mais é do que a clássica sociedade de fato. Duas pessoas que se unem para empreender, para montar um negócio, para dividir as contas e para dividir os lucros, mas que não documentam nada, não fazem contrato social, não levam a registro na junta comercial, não, enfim, não criam um CNPJ, não pedem alvará de funcionamento, só se juntam e estão lá trabalhando informalmente. O nome disso é a sociedade em comum, que recebe algum tipo de disciplina no Código Civil, principalmente focado na tutela do interesse de terceiros, um cliente que comprou algum produto, um fornecedor que entregou ali algum produto, está com medo de não receber o valor combinado, e assim por diante. Além dela, a gente tem a sociedade em conta de participação, que é uma possibilidade lícita de se ter a presença de um sócio oculto. Olha só que curioso, né? Presença de um sócio oculto. Normalmente a ideia de ocultação de sócio nos remete a algo irregular, né? E infelizmente é uma temática que é bastante utilizada, mais do que deveria, sem sombra de dúvidas, mas ainda assim o legislador ele permite em algum nível a existência de um sócio oculto. Vai haver então uma relação de direito obrigacional entre o sócio ostensivo, que é esse que aparece para o público, que aparece no papel, digamos assim, do sócio oculto. Uma relação obrigacional entre eles e perante o público em geral, e é de regra o sócio ostensivo que vai ser demandado e responsabilizado.